Como já foi mostrado, Leibniz tinha intenções de ordem não estritamente teóricas subjacentes mesmo às suas teorias mais abstratas, como as metafísicas. Essas ainda merecerão tratamento à parte. Vale a pena entender um pouco melhor os anseios, por assim dizer, práticos, e a influência disso sobre o pensamento leibniziano. Leibniz tinha um projeto antes de tudo pacificador. A partir do que foi apresentado, foi possível notar que a Europa de sua época era um continente em estado de grande efervescência política, o que levou a diversas disputas armadas. Esses conflitos eram motivados por questões políticas e econômicas, mas também, como vimos, a partir de questões teológicas, baseadas na polarização religiosa interna da Europa ocorrida entre católicos e protestantes. Por isso, seu projeto pacificador passava pela tolerância religiosa fundamentada no uso da razão. Leibniz buscava formas para conseguir a paz a partir da conciliação entre católicos e protestantes por meio da demonstração de teses teológicas que pudessem ser aceitas por ambos de maneira inquestionável. Tal tipo de projeto conciliador não é completamente novo, pois quem quer que já tenha lido as Meditações Metafísicas de Descartes notará a busca por demonstrações de temas de cunho teológico. A diferença é que, no período de Descartes, buscava-se mais convencer os infiéis acerca da existência de Deus e da imortalidade da alma, de modo a distingui-la do corpo orgânico mortal e, portanto, provando que ela poderia não perecer com o fim deste. Assim, demonstrações referentes a temas teológicos também dizem respeito à conciliação entre coisas da fé e princípios da razão. Não se deve ignorar que o período moderno da filosofia se caracterizou, sobretudo, pelo lugar central dado à razão, e por isso o uso da palavra demonstração. Ao se suscitar uma demonstração, as crenças do indivíduo não deveriam ser mobilizadas para chegar ao conhecimento, mas antes a sua capacidade de raciocínio, que deveria fazer com que ele atingisse tal saber de maneira objetiva. Leibniz, por exemplo, também refletiu sobre demonstrações acerca da existência de Deus de tal maneira que fosse entendida por todo aquele que se valesse da razão, independentemente de se reportar a um público católico ou protestante. Ainda com o espírito conciliador, Leibniz buscou associar pensamentos filosóficos diversos. O período moderno da filosofia, herdeira do movimento Renascimento, é conhecido pelo espírito de ruptura com as correntes filosóficas anteriores, as escolas antigas e as escolas medievais. O foco dessa crítica seria Aristóteles e toda a filosofia por ele baseada. Boa parte do pensamento filosófico e das formulações científicas era atravessada pelos preceitos aristotélicos, mesmo que fosse muitas vezes de maneira enviesada, passando pelo crivo de pessoas ligadas às ideologias cristãs. A Revolução Científica, iniciada por intelectuais como Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, cuja síntese seria expressa pelo pensamento de Galileu Galilei, ocasionou uma mudança de visão de mundo por parte dos modernos. A compreensão dos eventos da natureza não passaria mais por teses metafísicas aristotélicas, como noção de lugar natural, ato e potência, o cosmo finito fechado, a separação do cosmo em duas regiões, a supralunar e a sublunar, e a posição central da Terra em relação a todos os astros. Todavia, um dos aspectos mais importantes dessa revelação foi a visão, por assim dizer, quantitativa do mundo, que poderia ser entendida de maneira matemática, e não mais a partir de perspectivas metafísicas, como a natureza interna a cada corpo, relacionado à sua matéria para se individualizar e à sua forma substancial para se definir, mas que poderia ter seu comportamento entendido a partir de suas medidas e de sua relação com os outros corpos. Doravante, o universo se daria em linguagem matemática, como afirmava Galileu. Nessa época, era comum que os filósofos e cientistas optassem por uma das correntes de pensamento, ou pelo pensamento tradicional aristotélico medieval, ou pelo pensamento advindo da Revolução Científica. Segundo o relato do próprio Leibniz, na sua juventude, ele se deparou com tal dilema, vendo-se diante de uma difícil decisão. Diz Leibniz: quando criança, aprendi o pensamento de Aristóteles.
sem que eu de maneira alguma deixasse estudar os escolásticos, eu nunca me aborreci com eles até então. Mas Platão, assim como Plotino, também me agradava, sem falar de alguns antigos que eu consultava logo na sequência. Tendo finalizado o ensino básico, debrucei-me sobre os modernos. Lembro-me que aos 15 anos passeava só em um bosque próximo de Leipzig, chamado Rosendael, para deliberar se eu conservaria as formas substanciais. Prevaleceu, enfim, o mecanicismo, fazendo com que eu me aplicasse aos estudos matemáticos. No pensamento tradicional, as perspectivas filosóficas e científicas eram pautadas em conceitos de origem aristotélica, como a noção das formas substanciais, que moldariam as concepções metafísicas, pois os seres seriam caracterizados sobretudo por causa das suas formas, e isso teria reflexo na natureza, physis, de cada um dos seres, por exemplo, o movimento dos corpos, como a sua queda ou o seu movimento retilíneo. No caso dos preceitos do pensamento moderno, havia uma redução dos corpos aos seus atributos matemáticos, o que permitiria entender o movimento a partir das relações que poderiam ser mensuradas, e por isso a associação intrínseca entre os estudos mecânicos e a matemática. Para eles, os princípios do pensamento tradicional seriam pouco objetivos, pois seriam demasiadamente metafísicos. Leibniz, então, adotou integralmente um modelo de pensar moderno, mas apenas em um determinado e curto momento de sua vida. Ele não tardou em voltar atrás e reconhecer que havia ideais dos antigos que não seriam de todo mal, e logo ele começou a fazer certas concessões ao pensamento tradicional. Recusou-se em adotar integralmente o modelo moderno de reflexão em suas investigações sobre as razões últimas do mecanicismo. Leibniz disse que fora obrigado a retornar à metafísica. Apresentar de maneira um pouco mais detalhada o que está implicado nesse pensamento do autor toca um tema que será tratado em outra lição, mas é importante já termos alguma noção sobre o porquê de Leibniz concluir que seria válido retomar aspectos da filosofia tradicional. Apesar de Leibniz ter se revelado um pensador crítico, ele nunca olhou os outros pensamentos com o objetivo de descartá-los, mas antes de depurá-los e notar aquilo que teriam de verdadeiro. Fala Leibniz: considero que a maior parte das seitas tem razão em boa parte naquilo em que elas avançam, mas nem tanto naquilo que elas negam. Os formalistas, como os platônicos e aristotélicos, têm razão em procurar a fonte das coisas nas causas físicas, finais e formais, mas eles se equivocam ao negligenciar as eficientes e materiais, e de inferir, como o Sr. Henry Morus, na Inglaterra, e alguns platônicos, ao dizerem que há fenômenos que não podem ser explicados mecanicamente. Mas, por outro lado, os materialistas, ou aqueles que adotam unicamente a filosofia mecanicista, se equivocam ao rejeitar as considerações metafísicas e de querer explicar tudo mesmo aquilo que depende da imaginação. Mas, por outro lado, os materialistas, ou aqueles que adotam unicamente a filosofia mecanicista, se equivocam ao rejeitar as considerações metafísicas e de querer explicar tudo, mesmo aquilo que depende da imaginação. Leibniz era um autor extremamente crítico, mas em um sentido distinto do que se costuma pensar sobre alguém com tal qualidade. Leibniz não era um autor obstinado em colocar abaixo o pensamento de outros filósofos de maneira radical, mas antes buscava separar os pensamentos, ao separar no pensamento alheio aquilo que considerava coerente daquilo que não considerava como tal. Por isso, podemos considerá-lo um autor crítico. É óbvio que, enquanto filósofo, ele tinha suas próprias teses e tomava as dos outros a partir de sua própria posição filosófica. Todavia, Leibniz ainda tinha uma perspectiva positiva em relação às outras filosofias, tanto que no trecho acima ele considera que o maior equívoco encontrado nas reflexões de outros autores seria mais relacionado àquilo que eles negam
do que em relação àquilo que costumam afirmar.